Certa vez eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, semana passada, ela falou, Tati, eu estou voltando para casa, estava no fim da tarde, a minha louça está suja, eu nem arrumei minha cama e eu não estou conseguindo fazer nada. A minha casa está uma bagunça. Essa correria do dia a dia, ela faz isso conosco. A mulherada aí de plantão já deve passar muito por isso. Não passa? Me conta aqui. Fala assim, eu me identifiquei. Pois é, essa bagunça do dia a dia, e é claro que eu não vou me limitar a essa bagunça física, ao nosso ambiente, essa bagunça psicológica do dia a dia faz muito mal, muito mal. Ela nos irrita, estressa. Quando você olha a sua casa bagunçada, a sua mesa de escritório, você fala, gente, aonde eu coloquei aquele documento importante? E agora? Eu gostaria de trazer para você agora algumas ferramentas da administração, principalmente do coach, que eu aplico na minha vida e que faz toda a diferença. Vamos combinar. Desde primórdios, né? Antes de Cristo, nós temos 24 horas, continuamos tendo 24 horas. E os filósofos lá atrás já falavam, já colocavam em suas escritas o quanto essa hora, o quanto o poder da distração, da organização, o quanto isso é relevante na vida deles. E isso, eles não tinham internet, eles não tinham WhatsApp, Insta, Facebook, eles não tinham nada. E eles já se preocupavam com o fato de eles precisarem se organizar para darem conta de tudo aquilo que eles precisavam fazer. Isso lá atrás, imagina agora. Agora não é à toa que nós temos inúmeras doenças de síndrome do pensamento acelerado, enfim, aqui nós falamos sobre saúde, eu não vou falar sobre doença, mas o fato é que estamos adoecendo e um dos motivos, uma das causas é justamente essa percepção nossa de não dar conta. Eu não dou conta. Isso, cada vez que eu atendo uma pessoa, fala, Tati, me ajuda a me organizar, eu quero estudar, mas eu não dou conta. Eu quero ir para academia, só que caramba, eu tenho a minha faculdade, eu tenho minha família, eu tenho... E agora, Tati? Você conseguir dar conta de todas aquelas famosas bolinhas que nós falamos, né? A bolinha da família, a bolinha da saúde, a bolinha da espiritualidade, a bolinha do seu corpo, sabe? Isso é desafiador. É desafiador. Se você não se organizar, definitivamente você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Então, eu te convido a vamos colocar ordem na casa. Eu te convido a colocar a ordem na casa. Existem inúmeros livros, né, inúmeras bibliografias falando sobre o poder da organização. Aquele livro famoso para você arrumar a sua cama. Eu vou começar por aí. Arrume a sua cama. Eu não sei se você já ouviu, mas o fato é o seguinte. Existem vários estudos, isso é neurociência, a ciência ajudando o homem a viver plenamente. A ciência já comprovou que quando você entra num ambiente que ele está limpo, organizado, ele está cheiroso, você, como ser humano, tende a manter esse ambiente limpo, organizado, cheiroso, assim como está. A mesma coisa, o contrário, se você entra num ambiente onde tem papel jogado, onde tem um monte de lixo, você certamente vai tender a manter aquele lixo, aquele papel jogado e colocar mais, enfim. Nós tendemos a seguir o padrão. Isso é neurociência, vários estudos já comprovaram, inclusive Nova York, quando eles quiseram melhorar o ambiente, o aspecto da cidade, daquelas pichações todas,
O que eles fizeram? Eles simplesmente colocaram várias latas de lixo, pintaram tudo, tiraram a pichação de tudo e transformaram a cidade visualmente. E por um impacto social, a cidade de Nova York, ela começou a ser melhor vista pelos nova-iorquinos naquela época. Por quê? Porque eles começaram a jogar lixo no lixo, começaram a não picharam mais como pichavam. Enfim, a organização ela começou a se estabelecer pelo simples fato deles terem colocado lixeiras, pintado prédios e estabelecimentos para poder visualmente estar mais bonito. Então sim, a organização ela está lá junto com a beleza. Voltando para aquele fato de arrumar a sua cama, você imagina, você acorda naquela correria total e fala assim, não dá tempo de arrumar minha cama. Aí você na correria total joga roupa, toalha, joga seja lá o que for que está na sua mão lá na cama e depois eu arrumo. E assim vai todos os cômodos da sua casa. E você pode estender isso para o seu trabalho. A sua mesa certamente vai estar uma bagunça. E quando você quer tomar uma decisão, por que eu falo sobre organização? Por causa disso, por causa de tomada de decisão. Quando você quer tomar uma decisão, está tão bagunçado, que você fala, caramba, eu primeiro preciso organizar para depois tomar a decisão. Aí, aonde está aquele papel? Aonde foi que eu coloquei a lista daquela pessoa que eu precisava? Aonde foi? E você precisa se organizar. Portanto, sim, a organização ela vai fazer você ter mais tempo porque, na verdade, você vai aproveitar melhor o seu tempo. Por isso que eu falei da percepção do tempo dos filósofos lá atrás. Eles já falavam, caramba, como o tempo passa rápido. Se você não aproveitar, não viver o hoje, você definitivamente não está vivendo plenamente. Eles falavam isso e hoje continua sendo uma verdade. Se você não viver o hoje, não se organizar, não olhar para aquilo que você está fazendo, você não está vivendo plenamente. Porque, olha, piscou os olhos, já era, passou. Você perdeu o seu time. Então, sim, para você tomar melhores decisões, você precisa se organizar. Eu vou te dar uma notícia positiva. A organização, ela é treino. É treino. Basta nós nos treinarmos. Todos os dias um pouquinho. Você fala, Tati, eu estou falando isso porque eu atendo várias pessoas desorganizadas. As pessoas falam, caramba, eu perdi consulta do médico, eu esqueci de comprar o material do meu filho, enfim, acontecem várias coisas no meu dia a dia, Tati, que eu vivo atropelada. Eu vou fazendo aos trancos e barrancos. Como você consegue tomar uma decisão precisa se você está sempre apagando o incêndio? Percebe o quanto a organização faz toda a diferença? Então, bora lá. Vamos falar um pouco sobre ferramentas da organização. E eu vou começar falando sobre a filosofia japonesa dos 5S. Eu já falei aqui algumas vezes, mas essa filosofia lá da administração, quando eu aprendi na administração, eu falei, caramba, que interessante. Minha mãe já tinha falado sobre essa filosofia sem saber que ela vinha lá da filosofia do Japão, do 5S. O que significa essa filosofia 5S? Ele fala sobre padronização. Cada coisa tem o seu devido lugar. Cada coisa tem o seu devido momento. Isso vale para tudo, tanto para as empresas quanto para o pessoal. Se você coloca a chave no lugar de chave, se você coloca os documentos pessoais no lugar de documentos pessoais, eletrônicos junto com eletrônicos, fica muito mais fácil
muito mais fácil você conseguir tomar decisões. Ah, cadê aquele fio que eu estou precisando para poder conectar aqui? Tá lá? Pronto. Ah, será que a gente tem? Tá lá no lugar. Ah, será que a gente tem aquele quadro, a gente tem aquela caneta piloto? Tá lá no lugar de canetas. Se não está lá, é porque não temos que comprar. Então, a organização, ela, mais uma vez, sendo repetitiva, ela nos auxilia a conduzir melhor a nossa vida. Como ser organizado a tal ponto? Defina. É o que essa filosofia, ela fala. Defina lugares aonde eu vou colocar o quê? Aonde cada um vai sentar o quê? Quais são os papéis de cada um dentro da organização, dentro da sua família, dentro... Quem vai fazer o quê? Definições. É sobre isso. Quando você fala, quando você coloca clareza, agora trazendo um pouco dessa filosofia japonesa para o conceito do coach, o coach roubou um pouquinho essa filosofia japonesa, porque o coach fala clareza. Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei para que serve, outra parte do 5S é o senso de utilização. Tudo que eu tenho aqui é útil para mim? Não é para os outros, é para mim, para o meu processo. Ah, mas eu tenho uma espátula de silicone e eu pergunto para você, você usa? Ah, não, eu tenho ela aqui, já faz 5 anos, está na gaveta lá de baixo. Ah, mas é linda, mas está nova. Você usa? Essa é a pergunta que eu te faço. Você usa aquilo? Tanto é que quando você trabalha, as organizações elas têm prazos para poder guardar os documentos. Por quê? Porque não é útil. Depois daqueles 5 anos de prazo da legislação, você precisa descartar. Para quê? Para você liberar espaço. Não faz sentido. Os processos não prescrevem no direito. Por quê? Porque precisa ter um movimento, percebe? Quando você olha em tudo, você precisa ter esse movimento. Então, eu te provoco agora, dá uma olhada. Começa aqui eu sempre falo pelo âmbito pessoal, começa pela sua casa. E se você quiser ser mais específico, começa por cada cômodo da sua casa. Entra lá no banheiro e fala tudo que eu tenho aqui. É realmente útil? Mas útil para você. Você fala, eu uso mesmo? Se sim, beleza, passa para o próximo cômodo. Se não, vai fazer uma grana extra, aproveita e já faz uma renda extra, vende. Você tá bom? Você tá ainda novo? Vende aquilo. Claro, se você conseguir vender, né, se tiver em um bom estado, digamos assim, venda aquilo, doa, libere espaço. E faça isso, essa é um exercício que eu estou propondo para você. E faça isso com todos os cômodos. Vai lá no seu quarto e dá uma olhada. Tudo isso que eu tenho é útil? Eu realmente utilizo? Ah, mas eu tenho 3 cobertores. Você usa os 3 cobertores? Se sim, beleza, ótimo. Ah, eu tenho 10 travesseiros. Você usa os 10 travesseiros? Ah, não, olha só, esses aqui estão guardados para esse caso, já faz mais de 2 anos, Tati. Ó, eu nem uso. Então, pronto. Libere espaço. Assim você ganha uma graninha extra. Aproveita para poder fazer uma renda extra. Eu vejo a Nath Arcuri, ela fala sempre isso. Ela fala, nossa, dá uma olhada no seu armário de roupa. Sempre tem uma roupa que você não quer mais, que você não gosta mais, ou que não serve mais em você, dá embora, vende, doa. Isso libera espaço. Libera espaço. Quando isso vem da filosofia japonesa, que lá atrás eles já falavam sobre esse senso de organização, de padronização. Coloca cada coisa em seu lugar. Pergunte se você realmente utiliza aquilo. E é claro, se você não precisa mais daquilo, manda embora. Não faz sentido você ter aquilo, certo?
certo? E essa organização, ela vai fazer com que você consiga tomar melhores decisões, como eu já falei. Essa disciplina que você vai tendo, essa disciplina, porque se você fizer isso com frequência, fará toda a diferença, porque o tempo todo você fala, ah não, isso aqui eu não utilizo mais. Com crianças, a gente faz bastante isso, eu não sei você, mas por exemplo, eu falo, acabou o inverno, tem algumas calças que já não dá mais para você usar no ano que vem, filho. Então, vamos vender. Alguns brinquedos, você fala, ah, eu não gosto mais daquele brinquedo. Então você já aproveita e já vende, faz uma grana extra. Para as pessoas que sempre querem uma grana extra, sempre é bom. Então aproveita esse senso de organização para que você consiga uma grana extra. Essa filosofia japonesa que eu falei sobre você padronizar, você saber cada coisa no seu lugar, você colocar etiquetas. Quando você fala isso de padrão, é claro que você entra em prioridades. Prioridades. A organização, ela vem de ordem. O que é ordem? Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro? Tem a matriz do Eisenhower, ele fala assim, prioridades. O que é realmente importante, o que é urgente. Então você coloca a forma de você organizar, você precisa aliar as suas prioridades. Agora falando um pouco mais complexo, digamos assim, complexo. Porque não basta só você colocar cada coisa no seu lugar, você... Ah não, eu já padronizei, eu já arranjei isso aqui. Qual é a sua prioridade? Agora, a organização, por exemplo, como eu vou organizar o meu dia? Como eu vou organizar? Quais são as suas prioridades? Percebe que nós temos uma organização macro, que vem das suas metas, dos seus objetivos. Daí você tem uma organização que vem destrinchando com um plano de ação. Daí você coloca um planner, você pode utilizar uma ferramenta simples, como por exemplo o Excel, um bloco de notas, ou uma to-do list. Nós temos inúmeros aplicativos hoje em dia que fazem to-do list. E você vai colocando nesse planner, nessa to-do list, uma ordem, uma prioridade. Então, para isso, você precisa saber quais são as suas prioridades, o que eu vou fazer primeiro. Porque uma vez que você já conseguiu se organizar, percebe que a ordem precisa de uma direção. Isso é um pilar da ordem. Você precisa de uma direção. Por que eu estou guardando isso? Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Pergunte-se por quê. Essa ordem, ela é fundamental. Tanto é que o método que eu desenvolvi, o método COPAR, o primeiro passo é a clareza. O que eu quero? Por que eu faço o que eu faço? Então, tenha clareza para depois o O do COPAR de organização. Com base na clareza dos seus valores, do que é importante para você, quais são as suas prioridades ou qual é a sua prioridade. Nós temos que ter uma prioridade. Qual é a sua prioridade? Aí você trabalha na sua organização, você coloca a sua ordem. Uma vez colocado em esquema de prioridades, você sim entra para o seu planejamento e começa a executar o seu planejamento. É assim que nós fazemos uma organização. E todos os dias eu recomendo que você comece com um quesito, um item. Você fala, eu vou organizar X coisa primeiro. Isso vale tanto para o lado externo quanto o lado interno, né? Como assim? Quando nós falamos sobre organização, é muito fácil você falar assim, ah, vamos colocar a almofada junto com a almofada, a mesa junto com a mesa, vamos organizar aqui para poder o ambiente, você conseguir andar melhor no ambiente, vamos organizar. Ok, isso é muito fácil. Só que, eu não sei se você já conseguiu
já está presente para o fato de, quando está organizado aqui em nossa cabeça, o mundo ele fica mais fácil de ser organizado à nossa volta. Quando você sabe o direcionamento que você está dando, você sente, você fala assim, é isso que eu quero. Por isso que eu começo com a clareza. É isso que eu quero, é por isso que eu faço o que eu faço. Isso é ordem. Isso é ordem de prioridades. Um exercício muito forte que eu faço, que eu recomendo que as pessoas façam quando você começa a querer transformar a sua vida, você fala, eu quero ter mais disciplina, eu quero ter mais ordem. É você sentar e colocar os seus valores. O que é mais importante para mim? Saúde, família, o meu corpo, o meu trabalho, o dinheiro? O que é mais importante? E assim você vai se organizando. Quando você se organiza, tudo fica muito mais fácil. Ainda indo no detalhe da organização, é claro que existe aquele conceito de você respeitar o seu corpo. Como assim? Você colocou lá nas suas tarefas, no seu planner, no seu to-do list, que você vai fazer X, Y, Z. Só que o que você vai fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro o que eu conseguir, Tati. Não, nós temos que nos conduzir. Porque aquele senso de você acordar, o que eu vou fazer hoje? Até você tomar essa decisão e até você começar a agir, já passou uma hora. Você já ficou lá pisando, como dizia minha avó. O que você está pisando aí, Tati? Ela falava assim para mim. Por quê? Você caminhar sem uma direção. Caminhar sem uma direção. É o que nós estamos fazendo normalmente. Caminhando. Por que eu faço o que eu faço? Eu faço porque eu preciso pagar boleto, então eu vou para lá. Não mandaram para aquela organização, então eu vou lá trabalhar. Vou lá pagar boleto, tá tudo certo. Depois eu volto, durmo e repito isso no dia seguinte, pronto. Não. É por isso que nós estamos cada vez mais depressivos, tristes e, enfim, inúmeras doenças. Não. Coloque um direcionamento. Saiba por que você faz o que você faz. E de repente, se você obtiver uma resposta que você não goste, você muda. Muda. Porque a sua vida, a sua felicidade está nas suas mãos. Então, quando você já acorda com um direcionamento, tanto é que uma ferramenta que nós utilizamos é você escrever na noite anterior. O seu dia começa na noite anterior. Escreve na noite anterior o que você deseja, o que você precisa, na verdade, né? Fazer no dia seguinte. Nossa, eu preciso marcar aquele médico, pegar a minha roupa na lavanderia e comprar aquilo que falta, eu preciso fazer aquilo. E pronto, coloca lá. Por quê? Porque você já deu um comando para o seu cérebro e no dia seguinte, quando você acordar, você já tem aquele direcionamento. E voltando ao respeitar o nosso corpo, como eu estava falando, nós precisamos entender a dinâmica do nosso corpo. Eu sou uma pessoa muito matutina, eu acordo com energia total. Então, há uma forte recomendação dos especialistas que trabalhem aquilo que é mais difícil dentro de você no período que você tem mais energia. Se você, por um acaso, se identifica com uma pessoa matutina, trabalhe aquilo que está mais desafiador para você. Nossa, Tati, eu não consigo ler, eu não consigo meditar, eu não consigo ir para a academia. Coloca isso logo de manhã, quando você acorda, porque daí o seu dia vai fluir e você já fez aquela tarefa mais difícil. Comece pelo mais difícil. Tem até um livro escrito que é interessantíssimo, onde fala sobre você trabalhar as suas energias. Comece pelo mais difícil, porque daí as outras tarefas, quando a sua energia estiver baixando, porque afinal de contas nós precisamos recarregar nossas energias, é importante salientar isso, que não é fazer por fazer.
a pausa, ela se faz necessária dentro daquela ação. Quando estiver acabando a sua energia, você vai ter coisas fáceis e provavelmente coisas que você gosta de fazer. Então fica muito mais fácil você concluir o seu dia executando a maior parte das tarefas que você se propôs. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim, escreve aqui para mim. Faz todo sentido ou não faz sentido nenhum? Coloca aqui para mim, me deixe saber como é a dinâmica da sua organização pessoal aí no seu dia a dia. Eu falei sobre várias ferramentas, várias estratégias. A matriz do Eisenhower tem a técnica de você separar em blocos tudo aquilo que você precisa fazer. Quando você precisa em silêncio, um momento de silêncio, vamos supor, eu sempre recomendo que você tenha uma pausa, um momento de silêncio. Nesse momento, aproveita para depois desse momento você fazer uma meditação, fazer uma leitura, já que você vai estar quietinho, sentadinho, quietinha, sentadinha, aproveita. Então separa em blocos tudo aquilo que você precisa fazer. Assim você administra melhor o seu tempo. O dia só tem 24 horas. Hoje em dia parece pouco. Você fala, caramba, o tempo voa. Pois é, o tempo não voa. O tempo continua tendo 24 horas como era antigamente, mas a forma como nós estamos utilizando é que está um pouco desalinhada. Vamos falar assim, está desalinhada. Essa organização que eu estou propondo hoje, todas essas ferramentas que eu acabei de falar para você hoje, é justamente para isso, para que você alinhe o seu dia a dia, a sua semana, o seu mês. Outra forma que achei muito interessante foi um outro livro que eu comecei a aplicar, que eu percebi que os grandes players do mercado aplicavam isso. O que é? Eles trabalham intenso, por exemplo, 2 meses, 3 meses, e daí eles descansam 10 dias. O trabalho intenso e a pausa intensa. Esse planejamento, essa organização, ela talvez seja uma estratégia de alavancagem fenomenal. Bill Gates, ele utiliza essa estratégia. Ele simplesmente se isola, uma vez por ano, ele vai lá, ele se isola e ele fica separado de tudo, do mundo, da família, de tudo, só para ele. Trabalhe essa estratégia, se possível. Trabalhe intenso durante um período e descanse intenso durante o período seguinte. E vá fazendo esses blocos ao longo do ano. Quando nós fazemos isso, eu comecei a fazer isso e eu comecei a entender quanto isso realmente é produtivo. Porque nós não queremos ficar num parque de diversão o tempo todo. Eu fui para o Beto Carreiro essas últimas férias, eu falei, caramba, nós fomos 2 dias. Nós ficamos 1 semana só. E chegou antes da nossa volta, eu já estava com vontade de estar aqui, de estar na minha rotina, de estar trabalhando. Não há necessidade de você, quando você relaxa muito, você recarrega suas energias e você se apronta para o próximo período intenso de trabalho. É isso que eu quero falar. E eu testo isso na prática, eu estou testando isso na prática. Então, uma forte recomendação para que você se discipline, para que você se organize, faça isso. Trabalhe intenso, descanse intenso. Trabalhe intenso, descanse intenso. Faça isso em blocos durante o seu ano. E aí, sabe aquelas famosas metas do final do ano que você se propôs? Pois é, você vai conseguir realizar. Você vai conseguir cumprir. E a última recomendação de organização, claro, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Esse é um erro que eu já cometi e muito feio, muito feio. Sabe quando você fala, não, eu vou aprender a... Eu tinha me proposto a aprender a fazer capoeira, eu tinha me proposto a emagrecer, eu tinha me proposto a fazer academia o tempo todo, todos os dias, o tempo todo, todos os dias. Eu tinha me proposto a ler 20 livros durante o ano, algumas propostas que eu tinha feito. Inclusive, lendo um outro livro onde ele fala sobre organização, ele fala tudo ao mesmo tempo não dá. Eu testei isso na prática. Quando você se foca em tudo, você não se foca em nada. Não faz sentido você conseguir se focar em tudo. Racionalmente, percebe como isso não faz sentido? Fala, o que eu vou fazer primeiro? Ah, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Eu vou focar no meu relacionamento, eu vou focar no meu dinheiro, eu vou focar no meu trabalho, eu vou focar em tudo. Não. Se você quer ter alta performance, você precisa obrigatoriamente ter foco e fazer uma coisa de cada vez. Assim, você terá melhores resultados. Essa recomendação é uma recomendação de ouro que, se eu tivesse ouvido antes, eu realmente já teria tido melhores resultados anteriormente. Mas fica aí a recomendação e me conta aqui qual a estratégia que para você será a melhor. Você fala assim, caramba, essa estratégia que eu vou começar a aplicar agora vai ser 10, vai ser massa, vai ser top. Me conta aqui, me deixa saber. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e eu espero que você, mais do que isso, que você aplique para que você transforme a sua vida e aprenda a ser uma pessoa disciplinada. A disciplina é uma forma mais linda e mais autêntica de auto-amor, de autocuidado. Quanto mais disciplinado você for com você, com a sua vida, com as suas coisas, mais amor você está colocando para você. Fica aí a reflexão e dá um like para eu saber que faz sentido tudo isso e que você está aplicando, que você curtiu. Eu vou adorar saber, ok? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima!